Eu saúdo a todos que vão assistir esse vídeo com a graça e a paz do Senhor Jesus. Deus possa abençoar você e a toda a sua família e que esse vídeo possa edificar a sua vida. Bom, eu vou falar sobre os dinossauros. Biblicamente existiram, só que essa aqui é a parte 2, é a continuação daquele primeiro vídeo que eu tinha feito. Porque ainda ficou pairando algumas dúvidas no ar, né? Então, para dirimir essas dúvidas, eu resolvi fazer esse segundo vídeo, tá bom? Bom, partindo do princípio que os dinossauros são animais que têm carne e ossos. Então, sobre essa premissa, que os dinossauros são animais, não são extraterrestres, são animais, né? Pelo vestígio dos ossos petrificados que aí ficaram, né? Mas a grande curiosidade é porque eu sempre digo que o meu compromisso não é com a ciência, porque lá tem os cientistas especializados para falar sobre o assunto. Eu, como leitor da Bíblia, meu compromisso está aqui, ó, com a Bíblia Sagrada. Então, é baseado no que está escrito na Bíblia Sagrada que eu estou falando, tá bom? Então, para no ar essa grande dúvida ou indagação. Por que Moisés não falou no Gênesis sobre esses animais que têm carne e ossos, que foram antes da criação dos seres humanos e que também foram antes da criação dos seres angelicais? Porque hoje nós humanos sabemos que antes de nós sermos criados, Deus fez a criação angelical dos anjos, né? E pela ciência, que antes dos anjos existiram os dinossauros, há milhões de anos atrás. E a grande indagação é, se eles conseguem medir o tempo de existência desses dinossauros de milhões de anos, por que eles não pegaram o DNA desses ossos, desses animais, desses dinossauros, e não fizeram um tipo de animal híbrido, DNA de um dinossauro enxertado numa vaca, né? Numa girafa, num elefante, que são animais grandes hoje, que nós sabemos da existência deles, e não fizeram algum animal híbrido. Porque eu me lembro daquele filme Jurassic Park, eu acho que é assim a tradução, a que se pronuncia, Parque dos Dinossauros. Há muitos anos atrás, dezenas de anos atrás, foi feito esse filme. Que justamente os cientistas estavam atrás de reproduzir esses dinossauros. Por quê? Porque se eles conseguissem reproduzir esses dinossauros, eles iam vender muito ingressos para os parques de diversões. Porque era uma coisa anormal, extraordinário, fora do comum. Então, iria se fazer filas e mais filas de pessoas para ver esses dinossauros híbridos, né? Então, se eles conseguem hoje em dia fazer cruzamento do leão com tigre e faz aqueles animais híbridos enormes, gigantescos, por que eles não conseguiram até hoje? Já que até mesmo no passado, algumas pessoas vão se lembrar, que estão um pouquinho mais de idade, da ovelha Dolly, que foi clonada. Então, os cientistas conseguiram reproduzir uma ovelha igualzinha a outra, que foi criada antes, né? E há muito tempo atrás também, vemos que os cientistas, eles gostam de inovar. Eles pegaram uma orelha de um defunto e enxertaram na costa de um rato. Inclusive até capa de revista. E sabe-se lá quantas experiências esses camaradas não têm feito ao longo dos séculos. Agora mesmo na guerra com a Ucrânia, com a Rússia acusou a Ucrânia de ter vários laboratórios clandestinos. Como também a Rússia tem, Estados Unidos tem e outros países têm esses laboratórios de experiências científicas. Então, com essa quantidade enorme de dinossauros, de restos de dinossauros, de ossos, espalhados pelos 4 cantos da Terra, como é que eles não conseguiram pegar pelo menos um fragmentozinho, tirar um DNA de algum deles, para fazer um dinossauro híbrido, cruzamento com uma vaca, um elefante, uma girafa? Então,
É uma grande indagação, já que eles conseguem dizer que esses animais viveram há milhões de anos, né? O ser humano, de Adão até hoje, tem 6.000 anos de história. E se nós formos fazer um parâmetro pela música daquele camarada que cantou, fez aquela música, eu nasci há 10.000 anos atrás, está se referindo ao anjo maligno, né? Então o anjo maligno tem 4.000 anos a mais, se formos medir por esta música que foi inspirada pelo maligno, né? E dinossauros milhões de anos atrás, se eles conseguem medir o tempo, que não conseguem tirar o DNA desses ossos petrificados, ou algum fragmento que não ficou petrificado. Muito estranho isso, né? Então é só essa dúvida. Eu vou ler um texto de Êxodo 20, versículo 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Então, Deus está dizendo que em 6 dias ele criou a terra. No 7º ele descansou, mas foi em 6 dias. Esses 6 dias a gente não sabe se é literalmente o nosso tempo do ser humano, que é o Cronos, que é do cronômetro do relógio, ou se é o tempo Kairos ou Kairos, que é o tempo de Deus. E para dizer isso, nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, a única brecha que nós temos de dizer que possa ser que a Terra foi formada há milhões de anos atrás é que a Terra, os céus e o mar, tudo foi criado no tempo de Deus, é o Kairos, o Kairos, né? Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então, é a única coisa que pode encaixar na Bíblia, isso aí, milhões de anos atrás, né? Então, eu acredito que no tempo de Deus, que foi criado no Kairos, né? Foi assim. A gente não tem como afirmar que é ou que não é, mas que pode ter uma probabilidade, já que o nosso tempo é o Kairos, né? Então, a palavra dinossauro, ela significa largato terrível, né? E esses fósseis, que são restos, né, de animais, restos e vestígios de animais, de plantas e de outros seres que viveram há muito tempo atrás e que de alguma forma ficaram preservados. E os paleontólogos são os caçadores de fósseis, né, de ossos, dentes, crânios, ovos. E a paleontologia é a ciência que estuda os fósseis. E os cientistas dizem que os dinossauros viveram por mais de 185 milhões de anos, na era Mesozoica, divididos por 3 períodos. O Triássico, de 250 a 200 milhões de anos. Jurássico, de 200 a 140 milhões de anos. E o Cretáceo, de 140 a 65 milhões de anos, né? Então, é muito tempo. Eles conseguem medir isso aí, esse tempo, e não conseguem tirar um DNA para fazer um animal híbrido, um dinossauro híbrido, né? Muito estranho isso. E aqui é uma grande indagação. Quando Moisés fez nos 6 dias que Deus criou a terra, o céu, o mar, a parte seca, os animais, né? Quem criou os dinossauros? Foi Deus? Se não foi Deus que criou os dinossauros, quem foi? Existe um outro criador? Então é muito estranho Moisés passar 80 dias, 80 noites falando com Deus lá no Monte Sinai, no Monte Horebe, e Deus não revelar a existência desses animais antes mesmo dos anjos e depois antes mesmo dos seres humanos. Muito estranho isso, né? E dizem que um meteorito caiu e chocou com a terra do Golfo do México, na península de Yucatán, que levou à extinção deles. Existem 900 espécies de dinossauros catalogados no mundo. Então, essas coisas anormais que a natureza
tem tudo que existe de anormal da humanidade, tanto na esfera dos humanos, dos animais e dos anjos, está registrado aqui na Bíblia Sagrada, ok? Então, por que Deus não revelou isso a Moisés e Moisés não colocou esse dado tão importante, já que os animais eram gigantescos, né? Então, vamos falar da serpente no Éden. As serpentes tinham 2 patas na parte traseira da barriga. No início, elas andavam em pé, que nem os lagartos, como quando correm, sem se rastejarem no chão. Depois do pecado, essas patas ficaram atrofiadas ou simplesmente desapareceram com o tempo. Então, quando o maligno incorporou na serpente, essa serpente andava em pé. E ela tinha 2 patas, né? E ela andava tipo o lagarto, o calango, né? Quando ele sai correndo, ele inclina a cabeça e sai andando assim com as patinhas traseiras, né? E o rabo se controlando. Então, as serpentes, antigamente, ela tinha 2 patas. Só que com o pecado, né, de Adão, essas patas nas serpentes que até hoje existem, embora estejam atrofiadas, foi reduzido o tamanho delas. Então, se você fizer uma pesquisa na internet, vai reparar que as serpentes têm duas patas. Tem algumas que têm até 4 patas. Mas geralmente a maioria delas tem 2 patas. Só que essas 2 patas estão atrofiadas. Então, ela andava em pé. Com o pecado, com a maldição, ela teve que andar se rastejando. Tá bom? Então vamos ler aqui no Gênesis, capítulo 3, do versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Versículo 12. Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Então, aqui vê que Eva foi feita da costela de Adão, ou seja, das mesmas características dele, né? Da mesma idoneidade, personalidade, né? Mas Adão, que aqui é a síndrome de Adão e Eva, né? É um passando a culpa para o outro, né? Adão disse que a culpa dele ter comido foi Eva, e Eva disse que foi a serpente. Ninguém assume a sua culpa. Versículo 13. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a fera, e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pós comerás todos os dias da tua vida. Se essa foi a maldição para a serpente, lógico que ela andava em pé, com as 2 patas delas que eram maiores. Com a maldição, ela teve que andar se rastejando e essas patas foram atrofiadas. Até hoje ainda existe. Tá bom? Então, são essas anormalidades, a Bíblia fala. Então, por que não falou do dinossauro? Deus faz uma jumenta falar. Outra normalidade. A primeira normalidade foi que o espírito angelical maligno incorporou na serpente e falou para enganar a Eva, né? A serpente falou, através da serpente. Agora Deus faz uma jumenta falar, agora é Deus que faz. Números capítulo 22, versículo 27. E, vendo a jumenta, o anjo do Senhor deitou-se debaixo de Balaão. E a ira de Balaão acendeu-se, e espancou a jumenta com um cajado. Versículo 28. Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: que te fiz eu, que me espancaste essas 3 vezes? E Balaão disse à jumenta: porque zombaste de mim, quem dera tivesse eu uma espada na mão, porque agora te mataria. E a jumenta disse a Balaão, a jumenta falando: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tu até hoje? Acaso tem sido meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não,
Então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostou-se sobre a sua face. Ou seja, num certo momento, o Balaão, ele nem percebeu que a jumenta estava falando com ele. Depois que Deus abriu os olhos dele, que ele viu o anjo do Senhor com a espada na mão, é que ele foi cair em si, que a jumenta falou. E aqui, nesse caso, como Deus fez que a jumenta falasse, não sei. Eu posso apenas especular que Deus possa ter enviado algum anjo dele, porque 1/3 é os anjos caídos da escuridão, e 2/3 são os anjos que estão iluminados, porque estão na presença de Deus. Então, um desses 2/3 de anjos deve ter entrado na mula e feito a mula falar. Então, não posso afirmar, mas apenas se o maligno incorporou na serpente, por que Deus não pode ter mandado um anjo de luz incorporar na mula e falar através da mula, né? Estou vendo que mais uma normalidade está registrada na Bíblia Sagrada. E por que os dinossauros não estão aqui claramente especificados? Então vamos falar aqui do endemoninhado, gadareno e os porcos. E aqui já é o ser angelical incorporando num ser humano, e depois do ser humano esses 2.000 ou a 6.000 anjos malignos incorporados, que eles não estão presos a tempo e espaço, né? Que é o corpo humano, né? O corpo físico. Então eles não têm corpo físico. Então eles não estão presos a tempo e espaço. Então 2.000 habitando no corpo do gadareno. E desses 2.000 anjos depois entraram nos porcos. Então, 2 tipos de possessão. Saiu dos humanos e entrou nos porcos. Marcos capítulo 5, versículo 1. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu a Jesus ao longe, correu e adorou-o. E clamando com grande voz disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Tanto para entrar no ser humano como nos animais, esses anjos malignos têm que pedir permissão. Se Deus não der permissão, eles não entram. E por que ele entra nos seres humanos? Porque são pessoas que levam uma vida desregrada, sem compromisso com Deus. Não quero tirar um tempinho no dia para ler a Bíblia, para orar, para louvar ao Senhor. Pelo menos uma vez na semana ir para a igreja, fazer adoração junto com os irmãos. Faz nada disso. Então fica vazio. Porque todo ser humano ele tem um grande vazio existencial. E esse grande vazio existencial espiritual, só Deus pode preencher, porque é do tamanho de Deus. Então as pessoas podem usar os recursos de bebidas, drogas, sexo ilícito, tudo isso é passageiro. Mas o que permanece é o Espírito Santo dentro da pessoa, porque o nosso corpo
é templo do Espírito Santo. Se nós temos todo dia, oramos a Deus, louvamos a Deus, né? Lemos a palavra, vamos à igreja, nós estamos cheios de Deus. Então, o nosso vaso existencial espiritual não está mais vazio, está cheio, está repleto. E quanto mais se busca, nós vamos encher da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Então, tudo que esses anjos fazem, ele tem que pedir permissão a Deus para entrar nos humanos, como também nos animais. Então, isso aí está registrado na Bíblia. E cadê os dinossauros que não se falam? Então, todas essas anormalidades estão registradas na Bíblia. Outra anormalidade, o surgimento dos gigantes na terra. Então, aquelas pessoas como Golias, antes do Golias, tinha gigantes mais altos do que o Golias. E como foi que surgiu os gigantes na terra? É que os anjos, 2/3 de anjos de luz, ele viram as mulheres na terra e acharam as mulheres formosas demais, né? E viu que os homens aqui na terra tinham o maior prazer com essas mulheres. E eles ficaram com vontade de experimentar. Só que esses anjos, quando eles tomaram a forma humana, eles perderam a característica de angelical deles. Ficaram em carne e osso. E tiveram essas mulheres, se deitaram com elas. E do fruto desse relacionamento desses anjos de luz, que se tornaram humanos, com as mulheres naturais, nasceram os gigantes da terra. Então, isso está registrado na Bíblia. Então, por que não está registrado os dinossauros na Bíblia? Vou ler o texto de Jó. E aqui, a expressão filho de Deus está se referindo aos anjos de luz, tá certo? Filhos de Deus, está se referindo aos anjos de luz. Porque aqui é uma visão espiritual. Jó 1,6. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Jó, mais uma vez falando dos filhos de Deus. Jó, capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Aí você vai me perguntar, se os 2/3 de anjos estavam se apresentando diante do Pai, como é que o maligno, que já é anjo caído, como é que ele conseguiu ter acesso? Na Bíblia diz que Satanás se transfigurou em anjo de luz. Como ele era lá de cima e era o chefe dos anjos, depois não tornou mais chefe dos 3/3, ficou chefe só dos 1/3 dos caídos. Ele conseguia se disfarçar e se misturar com os 2/3 e chegar junto ao Pai. Só que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ficou só vendo a arrumação dele. Deus estava vendo de onde ele tinha saído, ele não tinha chegado, né? Muito bem. Vamos ler em Gênesis como surgiu os gigantes da terra. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Gênesis, criação. Moisés falando. Por que ele não falou de dinossauros? Olha aqui, Moisés falando sobre os gigantes. E aconteceu o quê? Gênesis capítulo 6, versículo 1. E aconteceu o quê? Como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. Viram os filhos de Deus, né, os anjos, que as filhas dos homens, né, dos humanos, eram formosas, bonitas, né? E tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Então, vê que em Gênesis 6, o tempo de vida útil do homem era de 120 anos.
Quando passa para os Salmos 90, versículo 10, diz que é de 70 a 80 anos. Salmo 90. Você pode ler o Salmo todinho, do versículo 10, que o tempo de vida passa de 70 para 80 anos. Então, o Gênesis capítulo 6, versículo 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus, anjos, entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. Então aqui nós vemos que como surgiu o gigante da terra. Uma forma anormal, o que está escrito de anormal está escrito na Bíblia. Então, como nós já vimos, por que Moisés não falou sobre os dinossauros, já que são animais? A ciência disse que porque os ossos hoje estão petrificados, estão mineralizados, não consegue extrair o DNA, mas eles conseguem extrair o tempo de existência deles. Muito estranho isso, tá bom? Então esse foi só um complemento do vídeo. Então espero que você tenha gostado, Compartilhe o vídeo dando o seu like, se inscreva no canal que não paga nada, tá bom? É só para dar engajamento no canal. Evangelize compartilhando esse vídeo se você gostou, e se quiser, se preferir, faça algum comentário, tá bom? Que Deus possa lhe abençoar ricamente com toda a sua família, em nome de Jesus. Amém. Um grande abraço.